Nesta terça-feira, na última live do ano, Lula reuniu 9 ministros e 2 integrantes do governo para fazerem um balanço das ações de suas pastas. A transmissão do programa Conversa com o Presidente foi feita direto de Berlim, na Alemanha. No rodízio de perguntas, o presidente e os ministros aproveitaram para atacar o governo Bolsonaro e empresários do agronegócio. Ou seja, no fundo, é a verdade desmontando as mentiras da indústria do fake news. Eu acho que a ultradireita, os direitistas que estão ouvindo esse programa aqui, devem estar se beliscando de ódio. Como é que a gente consegue fazer as coisas com tanta simplicidade, com tanta humildade, e a gente colheu os frutos do investimento, e eles não conseguiram fazer isso porque eles só pensavam em mentir e não em governar. Que há pouco tempo atrás, um cidadão que governava o nosso país passou 4 anos levantando suspeita contra o BNDES. Levantou suspeita, disse que abriu a caixa preta do BNDES, ou seja, na verdade, ele abriu a caixa preta e encontrou a cara dele. Foi a cara da mentira, de alguém que não diz a verdade nunca, de alguém que acha que pode mentir o tempo inteiro. Ministros também atacaram o governo anterior, entre eles Luiz Marinho, da pasta do Trabalho e Emprego. Sem apresentar provas, ele afirmou que o ministério foi desconstruído na gestão Bolsonaro. Preciso lembrar também que o Ministério do Trabalho, ele não existia no governo anterior, foi desconstruído, além de desmontar todas as políticas públicas. Rodrigo Constantino, muito boa noite. Hoje de novo conosco nesta terça-feira, dia 5 de dezembro. Seja muito bem-vindo. Bom, Consta, já tem informação de que o governo Lula, a equipe, vai rever esse formato da live semanal para o ano que vem, para 2024, porque o programa estreou em junho desse ano e a audiência só foi despencando a cada semana e a gente acompanhou todas as semanas, cada dia uma pérola nova e dessa vez não foi diferente, agora com ataques à gestão Bolsonaro. Boa noite, Consta. Boa noite, Paula. Flopou, como dizem nas redes sociais, a live do presidente Lula. Boa noite, mestre Augusto, meu amigo Silvio Navarro, Nobre Pioto e toda a nossa qualificada audiência. Veja, além da cópia escarrada do que tentava fazer o ex-presidente Bolsonaro para se aproximar do público, ligando apenas um telefone, pegando alguns papéis ali, notícias do dia, e eventualmente convidando um ou outro ali, ministro, secretário, assessor, o presidente Lula fez um negócio com pompas e circunstâncias, com um jornalista global para apresentar essa conversa e dá traço, né? Não tem audiência nenhuma. Aí nessa última do ano, quiçá, de sempre, né, porque ele vai ter que rever o formato e mudar muita coisa, ele reúne vários ministros, mas veja, se ele reunir todos, não cabe. Não tem lente, não tem ângulo capaz de reunir todo mundo, né? São 40 ministérios quase. E outra coisa que me chamou a atenção é que agora parece que voltou a ser permitido usar, então, a expressão caixa preta, né? Porque a Marina Silva, uma das ministras, poderia alertar o presidente Lula de que isso é um uso inadequado e racista de uma expressão que a indústria aérea toda desconhece, né? Veja, eles precisam, falando um pouco mais sério agora, de Bolsonaro. Por que eles precisam de Bolsonaro? E é capaz, se eles ficarem 4 anos no poder, né? E se o Brasil aguentar, acho difícil, eles vão precisar ficar 4 anos falando de Bolsonaro. Por quê? Porque eles não têm nada a oferecer e nada a mostrar. Eles não têm uma conquista. Nós vamos falar aí do dado da economia. A economia está estagnada na melhor das hipóteses, porque já tem gente desconfiando dos números, que é o que aconteceu na Argentina também. Então, eles não têm nada de positivo para mostrar. E eles precisam ficar martelando, então, que o presidente que o antecedeu era terrível, mentiroso e tudo mais. Na verdade, eles estão ligando uma metralhadora giratória diante de um espelho. Quem tem gabinete do ódio, quem tem fábrica de fake news e quem tem ministro até dar com pau mentindo e desinformando por aí, é esse desgoverno. Repito, sem nenhuma conquista para mostrar, estelionato eleitoral claro, né? Monte de promessa irreal, chuva de picanha que enganou apenas trouxas, e agora eles vão precisar ficar atacando o Bolsonaro o tempo todo. Quem tem resultado para mostrar
não precisa ficar vivendo de passado, não precisa ficar vivendo de ataque a ex-presidente. Adalberto Piotto, muito boa noite. Consta chamou atenção aí para o termo usado pelo presidente Lula durante a live, caixa preta, agora será que pode, né? A gente vai até rever o termo que foi usado pela Marina, foi usado pelo Plínio Valério na CPI das ONGs, isso. E ele levou, como se diz lá no Sul, levou um corretivo da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, porque diz que o termo não pode mais ser usado. Vamos rever esse trecho. Essa CPI não é igual às outras não, tá, ministro? Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preta não. Sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Agora eu sou o que é que eu sou agora, né? Então não é mais caixa preta, é a caixa de Pandora. Então nós abrimos a caixa de Pandora, porque a caixa preta é o que existe nos aviões, né? Só descobre os acidentes quando você consegue. Mudou, agora é caixa. Mudou, porque coisa ruim não pode ser associada a preto. Como é que está o nome agora? Laranja. Com laranja pode escolher mais. Então é caixa, mas eu prefiro caixa de Pandora. Pessoas laranja. O discurso não para em pé, né, Piotto? Boa noite. Oi, Paula, boa noite. Silvio, boa noite. Augusto, boa noite. Constantino, seja bem-vindo você também que nos acompanha aqui. Toda vez que eu vejo a Marina, eu me lembro da Silvia Wayup, aquela que destruiu todos os argumentos da Marina Silva. Todos. Que diz, todos. Que diz que a Marina Silva abandonou o povo dela. De fato, ela se elegeu deputada aqui por São Paulo, não mais pelo Acre, que é o estado dela. Enfim, todos os argumentos foram derrubados por um depoimento sério, sóbrio, inteligente, cheio de informações, eloquente nas provas e evidências de que o governo não se preocupa com as pessoas que moram na Amazônia. Tampouco com o meio ambiente, tampouco com flora, com fauna. Bom, a gente viu pelas queimadas que não foi em nenhum momento citado agora nessa viagem aí à COP, recentemente. Mas vamos lá. Esse convescote, porque isso parece um convescote, né? Foram 9 ministros, alguma coisa assim. Foi um senta e levanta sem terminar nunca. O presidente Lula tem um problema com todo o antecessor dele. Foi assim com o Fernando Henrique Cardoso. Aquela sanha, aquele objetivo desesperado dele de ganhar título de doutor honoris causa, era justamente para ter mais do que o Fernando Henrique. Era uma coisa de uma inveja doentia, né? Uma coisa... E agora, como já disse o Constantino com muita propriedade, ele toda hora cita o governo Bolsonaro. O governo atual tem 11 meses e alguns dias já ali, em tese, pelo menos, que tomou posse no 1º de janeiro. 11 meses e os ministros estão falando de trás. Qual é a proposta do governo para o futuro? O governo Lula vive de olhar para o retrovisor. Enquanto isso, o Brasil, obviamente, não avança como deveria avançar. Não pacificou o país. Bom, quem acreditou nessa tese, me perdoe, acreditou em coisas muito ruins, né? Bom, não trouxe uma lógica de desenvolvimento para o país. O que se tem hoje é um ministro, Fernando Haddad, buscando receita para fechar o rombo. Não porque, obviamente, gastou menos e está tentando criar um super... Não, é só para fechar o rombo. Ou seja, não há uma lógica de investimento, de reativação da economia, sem contar, obviamente, tudo que já se suspeita em relação aos números do BNDES. Perdão, do BNDES não, do IBGE. Mas vamos falar do BNDES também, que tem um projeto já, inclusive, lá no Congresso Nacional, que é para evitar que o BNDES faça de novo o que fez lá atrás com empréstimos para várias obras no mundo, empréstimos desses que não foram pagos ainda na sua totalidade, sem contar alguns que dizem que não vão pagar nunca mais. Ou seja, a gente tem um país e um presidente e ministros, né? Parece a comício político aquilo, né? Cada um fala um pouco e exalta a mesma coisa, mas sempre criticando o adversário que está lá, o governo a quem pretende suceder. Só se esse governo não está sucedendo ninguém, já sucedeu, deveria trabalhar, sai do palanque. Esse governo é só palanque e não governa. Foi eleito para governar, não para ficar no palanque e sempre com olhar para o retrovisor. Daí a gente vê o resultado do país hoje. E vou dar só um dado aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre o PIB que foi divulgado no 3º trimestre. Para você ter uma ideia, a taxa de investimento, que é o que importa, é quando você revela a confiança das pessoas na economia. A taxa de investimento em 2022 era de 18,3%, foi de 16,6% agora. Taxa de investimento é a ideia de futuro, ou seja, está diminuindo a ideia de futuro com esse governo, mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a questão econômica.
Silvio Navarro, muito boa noite. Já falamos aqui várias vezes no programa, né, Silvio? Esse é um governo que não conta com o povo na rua, nem com plateia virtual, tanto que eles já estão pensando em reformular essa live semanal para o ano seguinte, para 2024, porque realmente esse formato atual não colou, né, Silvio? Boa noite. É um presidente sem povo, como você mesmo disse. Boa noite, Paula. Boa noite, meus amigos queridos. Augusto Nunes aqui do lado, Piotto, Constantino. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. É um presidente sem povo. Um presidente sem povo nas ruas desde que assumiu, aliás, desde a campanha eleitoral. Não tinha gente na rua, nunca teve gente na rua. Um ou outro cercadinho ali com uma plateia amiga, MST, a CUT, o que sobrou dos filiados do PT e só. Gente na rua nós não vimos até hoje. Estamos em dezembro do primeiro ano, fechando o primeiro ano de um governo e continuo dizendo, um governo que não começou. Essa escolinha do professor Lula da Silva, porque foi isso que pareceu essa transmissão. Foi isso que pareceu. Ele pegou o microfone e falou, eu que vou fazer uma live aqui diferente, vou chamar um a um os 9 ministros, e aí o Marcos Uchoa, esse jornalista que tem se prestado a esse papel, depois de ter uma carreira brilhante como jornalista esportivo, tem se prestado a esse papel, ele fala, não, presidente, o senhor estava muito bem como repórter, que as perguntas foram muito boas, ninguém assistiu a essa transmissão, e os ministros, para quem teve o trabalho, por exemplo, nós, jornalistas, dever de ofício de acompanhar o que eles disseram, eles não apresentaram absolutamente nada, não houve prestação de contas, porque é um governo que não começou em área alguma. A área econômica vive há praticamente um ano de atacar o presidente do Banco Central, Campos Neto. Eles só sabem falar dos juros e taxar. Essa é a meta desse governo. Tentar colocar mais impostos numa população que já, além de ter um verdadeiro manicômio tributário, viver num manicômio tributário, ainda trabalha para pagar impostos. As demais áreas é mais ou menos aquela mesma cartilha da Janja. A floresta é feminina, ataques ao agronegócio, que é o motor da nossa economia, ou seja, eles conseguem atacar quem manteve, por exemplo, a economia de pé durante o período da pandemia. O Brasil, ao contrário do mundo, o nosso PIB deu sinais positivos por causa do agro. E se a nossa economia permanece instável hoje, diante de tamanha insegurança jurídica, aventura irresponsável fiscal e falta de projetos, cadê o PAC, por exemplo? Diz que agora tem o PAC 3, cadê o PAC? Alguém consegue citar obras do PAC? Não. Ele já foi inaugurar alguma obra do PAC? Não tem. E pode apostar que quando eles conseguirem uma placa para inaugurar, é de uma obra que eles não terminaram nos governos anteriores. Augusto Nunes, seja bem-vindo de volta. Muito boa noite. Obrigado. Lula resolveu reunir os ministros para fazer um balanço desse governo, mas é difícil mostrar realizações, né, Augusto? Pois é. Paula, nossa chefe. Boa noite, Silvio, meu irmão, meu amigo Piotto, grande Constantino, boa noite a você que nos acompanha. É isso aí que o Silvio estava lembrando, me impressiona muito. Em um ano, ele não fez nada. Nada. Lembra? Ele inaugurava lançamento de pedra fundamental. Ele inaugurava isso aí. Nem isso existe mais. Aquelas casas, né, que ele queria construir uma varandinha, aquela coisa que ele... Nada. Ele só vê multidão quando viaja, que é a comitiva. E aí ele conversa com os caras como se fosse uma escolinha. Me aparece o Luiz Marinho, uma mediocridade monstruosa, que foi expulso pelos eleitores de São Bernardo. Não é mais nada. O Bolsonaro acabou com o Ministério do Trabalho. Mas o que ele acabou? Eles ainda estão falando do Bolsonaro. É uma fixação. Né? O Lula passou 4 anos no primeiro governo falando do Fernando Henrique, lembra? Herança maldita. Herança maldita foi uma herança que o salvou. Pegou um país com inflação sob controle. E o Fernando, nunca fala pelo nome, né?
Esse cidadão que governou o país ou a herança maldita. Covarde. Nem cito o nome. Quando os que vieram depois do Lula, esses sim, poderiam dizer, isso aí é uma conversa, o Lula vive de falar. Desde 1977, o Lula vive de falar. Mas lá não trabalha. Se apresentar um torno mecânico para ele, me imagina, um moderno, esse cara vai achar que é alguma coisa lunar, né, uma coisa espacial, não sabe. Não trabalha, vai passear com a Janja, não sabe onde está, né, não conhece a história do país, é duro, a cabeça baldia, tem entulho lá dentro, não sabe onde está, não sabe para onde vai, não sabe de onde veio, e nós estamos com esse cara na presidência dizendo coisas aí para jornalistas que não têm coragem de fazer sequer a seguinte pergunta: o que o senhor inaugurou esse ano? O que o senhor pode apresentar aí como um bom exemplo? Nada. Nada. E faltam 3. E é simbólico, só um adendo, é simbólico que essa prestação de contas, é a última live do ano, segundo informação, tenha sido feita no exterior. Que os ministros estejam no exterior. Daqui a pouco ele vai querer transferir a sede do governo brasileiro para o exterior, porque ele e a primeira-dama, Janja, passam mais tempo no exterior do que no Brasil. A cada 20 dias ele faz ali uma escala em Brasília. Silvio, vale lembrar que eles estão com a maior comitiva de todas, né? 1.300 integrantes na COP28. Tem visitado Brasília. De vez em quando. Ele fez algumas visitas. Para fazer a cirurgia, né? Para ficar de molho, Augusto. Para ficar de molho, exatamente. Paulo, veja só, participaram aí da escolinha do professor Lula, como disse aí o Navarro, veja só, Fernando Haddad, Rui Costa, Carlos Fávaro, Paulo Teixeira, Luciana Santos, Luiz Mercadante, Luiz Marinho, Márcio Macedo, Esther Dweck, Márcio Elias Rosa. O Paulo Pimenta também participou. Todos reprovados. Transferir o governo para o exterior, né? É um governo que está no exílio, é um alto exílio. Mas chique, esse exílio é chique, hein? Poxa, que exílio chique.